nessa noite, a pregação dessa noite é: eu sou o consolo de Deus. Como assim eu sou o consolo de Deus? Para muitas pessoas, aqui nessa terra, você vai ser o consolo de Deus. Para muitas pessoas, aqui na terra, você vai ser a pessoa mais próxima de Deus que ela vai ter para conviver. Para muitas pessoas aqui na terra, você vai ser o pequeno Cristo que vai levar o Evangelho. E é por isso que você eu sou, nós somos o consolo de Deus. Pois bem, no primeiro culto deste ano, o pastor Samir, ele pregou sobre Deus merece reverência. Quem se lembra disso? Legal. E ele não usou o termo Deus merece temor, ou o temor do Senhor, porque ele falou que essa palavra, quando a gente fala, muitas pessoas já levam como uma palavra que significa medo. Então ele usou a palavra reverência. Já no primeiro domingo deste mês de fevereiro, o pastor Samir, então, ele pregou sobre sermos totalmente guiados por Deus. E depois disso, o Abel, ele pregou sobre quem é Jesus. Quem lembra disso? Ele perguntou ainda, quem é Jesus? E aí ele falou, para muitos Jesus era um lunático, para outros Jesus era apenas um profeta. E ele fez uma pergunta no final, quem é Jesus para você? Na semana passada, o Vladimir, ele pregou sobre o perdão e o poder de reconciliar. E nessa noite, então, nós vamos estar falando sobre eu sou o consolo de Deus. Deus, ele nos chamou e nos salvou para sermos sal da terra e para sermos luz do mundo. Ele nos chamou para agirmos e vivermos um evangelho vivo e eficaz. E não para ficarmos dentro de quatro paredes, achando que somos seres perfeitos, cheios da unção, ou melhor dizendo, seres super espirituais. Abra a tua Bíblia, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 14. Quem não tem Bíblia, senta do lado de alguém que tem a Bíblia. Nós vamos usar hoje um pouco a Bíblia. Alguns irmãos vieram me falar, pastor, e alguns pastores vieram me dizer, pastor, se nós não começarmos a abrir a Bíblia, vai ter dias que os irmãos vão vir sem a Bíblia para a igreja. Então vamos abrir a Bíblia, vamos treinar. Vamos treinar bem. Vamos fazer como está escrito em 2 Timóteo. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado que maneje bem a palavra da verdade. Então em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 4, diz assim, Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Trazendo por uma simplicidade, uma maneira mais fácil de entender, eu diria assim, com consolo que Deus consolou a tua vida, consolai a muitos. E eu não sei qual foi o consolo que Deus deu para a sua vida. Talvez você perdeu um ente querido e Deus te deu consolo e você vai usar esse consolo para poder consolar outros. Talvez você passou por um momento difícil na sua saúde e você, através disso, foi consolado por Deus e você vai usar esse momento da tua vida para poder consolar outros. Talvez o seu momento foi outro, eu não sei, você sabe qual foi o consolo que Deus deu para você. O que eu posso dizer para você é que o consolo que Deus deu para você, que você possa distribuir ele, multiplicar, usar para a vida dos teus irmãos. Temos vivido dias difíceis, onde tem acontecido todos os tipos de tragédias possíveis, onde o amor tem se esfriado, a humanidade tem procurado inventar todos os tipos de pecados. Existem todos os tipos de guerra e todos os tipos de ataques e acusações, quer seja com armas, quer seja com palavras.
através das redes sociais ou por meio de comunicação. Você pode ver, às vezes alguém vai lá e bota algo na rede social e daqui a pouco mais o pessoal já está brigando. Ou uma notícia, alguém fala uma notícia na televisão, e daqui a pouco mais, um fala assim, um fala assado, ninguém usou arma, mas parece que todo mundo já puxou sua metralhadora. Vocês conhecem qual é a metralhadora do ser humano? A sua língua. Já puxou a sua língua. E começa, não, que tem que fazer assim, tem que fazer assado, que é desse jeito, que é e começa aquele blá, 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 e não para mais. Quando eu era pequeno, não existia internet. E o máximo que a gente ouvia falar era de fofoca. O máximo. Hoje, as fofocas são nas redes sociais. Alguém fala, e posta uma coisa, Jesus amado. 500 pessoas se atiram na frente, diz que foi para mim, foi para o fulano, foi para o Beltrano. Ninguém pergunta mais nada para ninguém, todo mundo no seu achismo. Parece que todo mundo é PhD em axiologia. E aí começa aquela discussão, aquele debate. E aí são coisas da vida pessoal, às vezes da pessoa. Às vezes são coisas relacionadas ao evangelho. Às vezes um pastor fala algo e todo mundo cai em cima daquele pastor. E é feia a pegada. É bem feia. Os pais, nesses últimos tempos, eles têm perdido o controle sobre os filhos. Devido a ouvir todos os tipos de conselhos. Os filhos não têm se preocupado em honrar os pais. E desobedecem de todas as maneiras. As pessoas dentro das congregações, de um modo geral, têm procurado viver uma vida de conforto, onde apenas ouvem a palavra de Deus e não praticam o reino de Deus. Não exercem misericórdia, não usam os seus dons e talentos para trazer o reino de Deus. Em muitos lugares, até disputam para ver quem é o mais santo, quem é o mais espiritual. E aí, quando a gente chega nesse nível de ficar procurando para ver se a gente é mais santo, se a gente é mais espiritual, a gente já não é mais ovelha, a gente é lobo. E a gente está achando que a gente é ovelha. Mas é só no nosso espelho que nós estamos vendo que nós somos ovelha. Mas se nós formos diante de Deus, nós estamos sendo lobos. Porque quando eu fico debatendo com alguém para ver se eu sou mais espiritual, se eu sou mais santo, se eu sou mais sensível ou menos sensível à vontade de Deus, eu não estou vivendo o reino de Deus. Porque Deus, na sua palavra, Ele não pergunta para nós, Ele não pede, melhor dizendo, para nós sermos mais santo ou menos santo que alguém. Ele pede para sermos santos. Ele pede para que nós praticamos, para que nós venhamos praticar o reino dele. Ele pede para que nós venhamos praticar a sua palavra. A rejeição por toda parte e abandono já é uma coisa natural. Quando ouvimos que uma criança quando ouvíamos há alguns anos atrás que uma criança foi abandonada, nós ficávamos comovidos. Quem consegue se lembrar a primeira vez que ouviu falar de uma criança abandonada numa lata de lixo ou abandonada num matagal? Hoje a gente ouve toda semana um caso desse. E a nossa alma já nem mais chora por isso. Já é algo normal. Já é algo tão natural. A gente até fica um pouco comovido, mas já não... Aquela comoção não gera atitude nenhuma. Não gera atitude, porque a gente não faz nada. Muitos de vocês devem ter acompanhado que aconteceu uma tragédia esse final de semana na cidade de Santa Clara, onde uma moça matou as 2 filhas e se matou. E eu estava lá lendo as redes sociais, e uns dizendo que essa mulher desgraçada matou esses anjinhos, não sei o quê. Beleza,
Cada um tem a sua opinião. Mas agora, eu vou perguntar para quem tem essa opinião. Quem foi que perguntou para essa mulher o que ela estava precisando? Quem foi lá que levou um prato de comida para ela? Quem foi lá e perguntou para ela, o que tu precisa? Tu precisa que eu cuide do teu filho? Se a gente não fez isso, a gente não tem o direito de falar nada para ela. Mas ela se matou. Cara, não cabe para mim, nem para ti, nem para nós. Cabe a Deus julgar. Não é nós que vamos julgar. Mas ela cometeu um ato tão terrível. Cara, eu não vou dizer nada. Cabe a Deus julgar. Não é nós. Deus não nos chamou para julgar, Deus nos chamou para amar. É uma pena que nós, hoje, se nós não temos como fazer muita coisa por ela. Se nós tivéssemos como fazer, poderíamos fazer algo. Hoje é tarde demais. E nós temos que começar a observar as pessoas ao nosso redor. Aqui no nosso município existem muitos e muitos casos, onde tem pessoas passando por dificuldades terríveis. E a gente não para às vezes para olhar. Tem pessoas aqui no nosso município de Bom Retiro do Sul que moram em casas com o chão batido. E nós não paramos para prestar atenção. Nós não paramos para perguntar, tu precisa de um prato de comida? Tu precisa de uma ajuda? Tu quer um emprego? A Bíblia, ela nos conta que teve um homem que também passou por dias difíceis, que também foi rejeitado. A Bíblia fala de vários homens que passaram por situações difíceis. Mas eu quero falar de um homem nessa noite específico. Um homem chamado Davi. A Bíblia fala que Davi, ele era um pastor de ovelhas. E lá no livro de 1 Samuel, abre a tua Bíblia em 1 Samuel. Capítulo 16. Primeira Samuel 16, versículo 3. Diz o seguinte: o Senhor disse a Samuel, até quando irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para ser rei. Samuel, porém, disse, como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse, leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades das cidades foram encontrar-se com ele tremendo, e perguntaram, você vem em paz? Respondeu Samuel, sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor, consagre-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu a Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu a este. Então Jessé levou Samá a Samuel, mas esse disse, também não foi esse que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levanta-se e unja-o. Em Israel,
Samuel, ele era um cara de extrema importância. Ele tinha uma importância política, ele tinha uma importância espiritual naquela nação. E Samuel, ele está indo até a tribo de Judá, em Belém, e ele vai lá e diz para os líderes daquele lugar que ele foi visitar a Jessé. E Jessé, pai de Davi, nem chamou Davi lá do seu trabalho que ele fazia. Davi ficou lá, cuidando das ovelhas. Pensa você, se vai aparecer na sua casa alguém importante, se fosse aparecer para os gremistas, aparecer o Marcelo Groy lá na sua casa, você iria convidar todo mundo. Se fosse aparecer para os colorados, se fosse aparecer lá o Leandro Damião, você iria convidar todo mundo. Ou talvez algum político famoso, você iria convidar todos os seus amigos. Eles gostam lá do fulano. Hoje não tem muito político que a gente tem assim, né? Todos a gente tem um pouquinho com o pé atrás, né? Mas os jogadores de futebol fica mais fácil da gente entender. E Davi, ele não foi convidado para essa festa. Davi, ele não foi convidado para este momento, porque o pai dele não dava tanta importância para Davi. Davi, se você abrir a sua Bíblia umas páginas para frente, em 1 Samuel 17, no versículo 28 e 29. 17, 28 e 29. Davi, ele foi enviado pelo pai dele até a guerra, para levar mantimento para os irmãos dele e para levar mantimento para o chefe dos irmãos dele. E quando ele chega lá, ele escuta o que os irmãos deles, o que o povo de Israel está falando. E olha o que a palavra de Deus diz. E ouvindo Eliabe, que é o irmão mais velho de Davi, falar que aqueles homens, ouviu Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que descesses daqui? Com quem deixasses aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, e que descesses para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Davi, ele era tão rejeitado pela sua família, e quando ele foi levar mantimento para os irmãos dele, em vez dos irmãos dele agradecer que ele estava fazendo aquilo, os irmãos dele ainda o desprezavam e disseram: Davi veio aqui só para ver nós lutando. Ele deixou lá as ovelhas do pai lá e veio aqui para ver o que estava acontecendo nessa guerra. Davi, ele foi rejeitado até pelo rei. Como todos vocês sabem, chegou num certo ponto da vida de Saul, que Saul mandou chamar alguém que tocasse. E Davi foi e ficou tocando para o rei. E o rei, e depois disso ele também matou o gigante Golias. E Davi ficou trabalhando para o rei. E o rei teve inveja de Davi. Abra a tua Bíblia, umas páginas para frente. 1 Samuel 18. No versículo 5 até o 10. Tudo que Saul ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade, que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados voltaram para casa, depois de Davi ter matado os filisteus, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres, instrumentos de 3 cordas. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares,
mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta, senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus se apoderou de Saul, e ele entrou em transe profético em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão. E se nós formos continuar lendo o texto, Saul nesse dia tentou matar Davi, de tanta inveja que ele teve de Davi. A palavra de Deus, ela diz que a situação de Davi, ela ficou tão difícil, que Davi teve que fugir. Ele teve que fugir do reino de Israel, e ele teve que morar num outro reino durante um período, por causa da perseguição do rei Saul. Em 1 Samuel, é umas páginas para frente de onde você está, no capítulo 21, no versículo 10. 1 Samuel 21, 10. Diz assim: naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Todavia os conselheiros de Aquis lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é aquele sobre quem cantavam em suas danças? Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares. Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença deles, ele fingiu estar louco, enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Aquis disse aos seus conselheiros: vejam este homem, ele está louco, por que trazem-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? E depois disso, Davi fugiu ainda para um outro local. Abra mais uma página para frente, provavelmente vai estar lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 22, no versículo 1 ao 4. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram para lá encontrá-lo. Também juntaram-se a eles todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. De lá Davi foi para Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficar contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim os deixou com o rei de Moabe. E lá eles ficaram, enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Ali no finalzinho do versículo ele diz, bem na parte no 3, de lá foi para Mispa em Moabe, e disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficar contigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo. Davi, ele foi desprezado pela sua família, ele foi rejeitado pelo rei Saul, mas Davi havia sido ungido rei pelo profeta Samuel. Mas chegou um ponto na vida de Davi que ele não sabia o que Deus ia fazer com ele. Chegou um ponto na vida de Davi que ele ficou se perguntando: o que Deus quer fazer comigo? Chegou um ponto na vida de Davi que muitos de nós já chegamos também e paramos para nos perguntar: o que Deus quer fazer comigo? Por que está acontecendo isso comigo? Até onde Deus vai me levar nessa situação? E quando chega esse ponto, nós podemos fazer duas coisas. Uma, ficar chorando nos cantos.
ficar lamentando nos cantos, ficar dizendo, eu não sei aonde Deus está, eu não sei o que está acontecendo, eu não tenho expectativa nenhuma de que algo vai acontecer. Ou nós podemos buscar a direção e o consolo de Deus, para que a gente possa seguir aquilo que Deus quer para a nossa vida. Porque Deus, Ele tem chamado para cada um de nós. E muitas vezes o chamado que Deus tem para a nossa vida é tão grande, que a gente não consegue compreender o que está acontecendo à nossa volta. A gente não consegue entender o que está acontecendo ao nosso redor. E nós não tomamos uma posição, não tomamos uma decisão, porque nós somos muito pequenos diante do chamado que Deus tem para nós. Deus, Ele não chama homens e mulheres capacitados. Mas Deus, quando Ele nos chama, Ele nos capacita para aquilo que Ele quer fazer. E é por isso que em certos momentos da nossa vida, nós entramos numa zona de conflito interior, aonde a gente não sabe qual o caminho que a gente vai percorrer. E é neste momento, é nessa hora, é nesse exato momento que nós precisamos buscar o consolo e o conforto de Deus. É nessa hora que nós precisamos compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. E quando eu estou falando isso para vocês, eu não estou falando de uma coisa que nunca aconteceu comigo. Muitos de vocês sabem, a minha esposa está grávida. No dia 1º de fevereiro, até o dia 1º de fevereiro ela estava muito bem, não estava acontecendo nada, a gravidez foi tranquila, ela não teve enjoo, estava tudo certo. E no dia 1º de fevereiro nós recebemos a notícia de que ela estava com a pressão alta, muito alta, de que ela estava com diabetes gestacional, e de que a gente poderia perder o filho que a gente estava esperando. E é nessa hora que a gente tem que buscar o consolo e o conforto em Deus. É nessa hora que eu poderia simplesmente entrar em desespero e dizer, Deus, onde tu está? Eu estou procurando fazer a tua vontade há tanto tempo. É nessa hora que a gente tem que parar para pensar, Deus, o que tu queres fazer? Porque eu vou falar algo para vocês, é muito fácil eu falar para alguém, vai dar tudo certo, não te preocupa. E se não der certo? E se der errado? E se aquilo que eu estava esperando não acontecer? Quantas pessoas que eu conheço na caminhada de fé, que chegaram no momento da sua vida, que não deu certo o que elas estavam esperando. Elas acharam que ia dar certo, que ia ser curada, e não foram. Elas acharam que a vida do filho, da filha, do esposo, da esposa, ia ser restabelecida, e não foi. Quantas pessoas que eu conheço? Que chegaram num certo ponto e acreditavam que a filha ia abandonar as drogas, e caiu de novo. E é nessa hora, o que a gente faz? E Davi, ele está passando por esse momento na vida dele. Porque Deus tinha dito através do profeta Samuel, de que ele ia ser o rei de Israel. Mas a gente leu aqui na Bíblia agora há pouco, ele precisou se fazer de louco, ficar babando e arranhando porta. Ele precisou fugir para uma caverna para não ser morto. Porque na terra onde ele vivia, ele não podia voltar. E quando isso chega na nossa vida, o que nós vamos fazer? Para onde nós vamos correr? Para que lado nós vamos nos atirar? Vamos entrar em desespero e ficar chorando? Eu não tenho nada contra chorar. Eu tenho contra se desesperar. Eu tenho algo muito contra a pessoa que entra em desespero. Vocês sabiam que uma pessoa, quando ela não sabe nadar, eu não sei nadar, se eu cair na água, eu não vou morrer afogado em primeiro lugar, eu vou morrer desesperado porque eu não sei nadar. Depois eu me afogo.
Agora, se eu conseguir manter a calma dentro da água, mesmo que eu não saiba nadar, talvez eu conseguir ficar ali um bom tempo até alguém poder me socorrer. Quando acontecem situações difíceis na nossa vida e nós não conseguimos manter a nossa calma, não conseguimos manter o nosso ânimo, não conseguimos manter a nossa tranquilidade, não conseguimos levar o nosso coração, levar essa situação até Deus, nós entramos numa turbulência, e numa turbulência desnecessária. Uma turbulência que só vai trazer desprezo para a nossa alma. Porque daí a gente começa se perguntando: cadê Deus? Cadê Deus? Onde está Deus? Onde está Deus? Eu conheço muitas pessoas que estiveram dentro da igreja e chegaram num momento de conflito, num momento difícil da vida. E hoje elas não estão mais congregando. E se eu converso com elas hoje, elas me dizem assim: eu não estou indo mais, Deus não me ajudou numa situação dessa. Tá, e daí? Deus deixou de ser Deus porque Ele não ajudou numa situação dessa? Deus deixou de ser Deus porque Ele não te ajudou numa situação? Deus deixou de ser Deus porque Ele não te ajudou na hora que tu passou por um momento difícil? Não, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. O que nós precisamos é entender o que aquele momento difícil pode fazer para que nossa vida possa se tornar uma vida que agrade ainda mais o nome dEle. Jesus, quando Ele estava umas horas antes dele ser levado preso, Ele está orando junto com os discípulos, e a oração dele é: se possível, afasta de mim esse cálice. Vai ter momentos assim na nossa vida. Vai ter momentos assim na nossa vida. E se eu disser para você que nunca vai existir isso para você, ou alguém disser isso para você, essa pessoa está ali mentindo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. O interessante da vida de Davi é que quando ele vai para a caverna de Adulã e a família dele fica sabendo que ele está lá, e algumas outras pessoas ficam sabendo que ele está lá, essas pessoas se direcionam até lá e faz com que ele se torne o líder deles. Faz com que Davi se torne o líder daqueles homens que estavam já tristes, estavam desiludidos com o reino de Israel. Hoje, na nação brasileira, boa parte das pessoas estão desiludidas e tristes com a nossa nação. Hoje, boa parte das pessoas que moram nessa nação estão desiludidas e tristes com seus governos municipal, estadual e federal. E a gente olha para todos eles e não vê esperança. Sabe por quê? A esperança não está neles. A esperança está em Deus. A esperança não está nos homens. E eu vou dizer para vocês, vai ter eleição agora em 2018. Não pense você que existe um salvador da pátria. Não tem salvador da pátria. Se o reino de Deus não for estabelecido aqui no Brasil, na nossa cidade, no nosso estado, não vai acontecer nada. Pode ser o presidente que for, pode ser o deputado que for, pode ser o governador que for, o prefeito que for. Para mudar alguma coisa, o reino de Deus precisa ser estabelecido. E para isso acontecer, Deus, Ele conta contigo, Ele conta comigo. A palavra de Deus, ela diz, lá no livro de 2 Samuel, no versículo 23, perdão, capítulo 23, 2 Samuel, do 1 ao 7. Davi, ele governou Israel durante um bom tempo da vida dele.
E essas são as últimas palavras de Davi, antes dele morrer e passar o trono para o seu filho. Fala o seguinte: estas são as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé. Palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio. Sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel falou. A rocha de Israel me disse: quem governa o povo com justiça, quem o governa com temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. A minha dinastia está de bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente fará prosperar em tudo e concede-me tudo o que eu desejo. Mas os perversos serão lançados fora, como espinhos que não se ajuntam com as mãos. Quem quer tocá-las usa ferramentas ou cabo de madeira, de lança. Os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem. Nessa noite, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como você tem vivido? Como um perverso? Ou você tem vivido com temor de Deus? Você tem vivido com temor de Deus? Então você é como uma manhã de sol. Para a gente entender isso melhor, a gente precisa entender que quando Davi escreveu isso, talvez no máximo eram tochas, não existia nem lampião. Energia elétrica nunca se tinha ouvido falar. Você já esteve num acampamento onde não tem energia? E aí você espera chegar a luz do dia. É algo maravilhoso. É tudo que tu espera. E Davi fala que quando nós, quem governa o povo com justiça, que governa o povo com temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol. E talvez você vai dizer assim para mim: mas pastor Joel, eu não governo o povo, eu não sou prefeito, eu não sou governador, eu não sou presidente. E eu vou te dizer, mas Cristo te chamou para tu governar, para tu liderar, para tu seguir os passos dele, para tu levar o evangelho dele. E eu te pergunto novamente, e como tu tem feito isso? De que maneira tu tens feito isso? 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 1, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4 diz: quem nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Davi, ele recebeu o consolo de Deus. E eu sei que muitos de vocês aqui, em áreas específicas da vida de vocês, conheço muitos de vocês aqui, vocês já receberam o consolo de Deus. E eu pergunto, e essa pergunta eu não estou fazendo para ninguém pessoalmente, eu estou fazendo para um modo geral. O que tu tens feito com isso? Tu tem usado isso em favor do reino de Deus? Lembre, o título da pregação é: eu sou o consolo de Deus. Eu sou o consolo de Deus. Você, cada um de você é o consolo de Deus. Você é o consolo de Deus. Você tem usado as oportunidades para levar o consolo de Deus aonde você está andando, onde você está caminhando? Você tem procurado levar de uma maneira eficaz esse consolo? Tiago, irmão de Jesus, ele diz:
não sejam apenas ouvintes, mas sejam praticantes da palavra. Praticantes. Praticantes. Foi perguntado a alguns homens no passado o que eles pensavam sobre Jesus. E as respostas deles eram: Jesus foi um grande homem. Jesus era um homem que realmente impactou muitas vidas. E foi perguntado: e o que vocês pensam em relação aos seus seguidores? E a resposta foi negativa. Não teve uma boa resposta. Que nossa geração, que cada um de nós possa fazer a diferença. Possa fazer a diferença. Que cada um de nós, quando for perguntado para alguém, como o pastor Joel é, como Jonas é, como o Anderson é, como Jerônimo é, como Aldori é, como Vaguinho é, a resposta possa ser: eles são a imagem e semelhança de Deus. Que a resposta, quando perguntar sobre você para alguém, possa ser: ele é, ela é a imagem e semelhança de Deus. Ele tem procurado fazer boas obras. Ele tem procurado viver o Evangelho.